Konnichiwa! Eu sou a Kemi e este é o primeiro de uma série de vídeos sobre Lesson Study. A ideia inicial é dar uma visão geral sobre o que seja o Lesson Study praticado no Japão, sua origem e as principais características. Vamos começar? Lesson Study é um modo de desenvolvimento profissional elaborado por professores e educadores japoneses visando a aprendizagem de alunos da escola básica pelo ensino eficiente. Ele é praticado no Japão desde final do século XIX e início do século XX. No Japão, o Lesson Study se chama Jugyo Kenkyu. O que dizem os pesquisadores? Não há consenso na literatura acadêmico-científica sobre se o Lesson Study é um método, uma abordagem, uma estratégia, um processo ou um modelo de formação de professores. Seja como for, o Lesson Study se apoia na cultura do povo japonês ao valorizar e praticar a colaboração entre os atores da educação. No Lesson Study, os professores estudam os conteúdos e materiais de um tópico curricular e como devem ensiná-los em uma sala de aula por meio de participação em planejamentos colaborativos de aulas, observação dessas aulas entre os participantes e posterior discussão crítica sobre os resultados na aprendizagem dos alunos. Como isso acontece? Tudo começa com o estudo do currículo e a formulação de metas de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos por um grupo de professores que podem ou não ser da mesma instituição de ensino. Outros profissionais também podem fazer parte do planejamento das aulas, como pedagogos, diretores e assim por diante. Após a escolha do conteúdo curricular e com as metas da aprendizagem em mãos, o grupo, colaborativamente, inicia um cuidadoso e profundo planejamento das aulas. O planejamento no Lesson Study não é do jeito que conhecemos ou que costumamos elaborar nas escolas. É um planejamento com ingredientes específicos e que se traduz em uma Research Lesson. O planejamento envolve descrição do andamento da aula, com previsão de tempo e das ações específicas dos alunos e do professor, expectativas de reações e dificuldades dos alunos, o fluxo do processo de construção de conhecimento pelos alunos e como espera terminar a aula com a síntese da aprendizagem sobre o objetivo da aula. Com o planejamento elaborado de uma aula para pesquisa, a Research Lesson, é hora de colocá-lo em prática. Todo o grupo de profissionais que planejou as aulas acompanha a execução por um deles sem interferir, observando e tomando notas sobre os impactos do plano de ensino sobre a aprendizagem dos alunos. Esse também é o momento de coletar dados para avaliação da aula, que podem ser anotações, registros de respostas dos alunos, gravações de diálogos, etc. A aula também pode ser acompanhada por profissionais de outras instituições de ensino ou por aqueles que, apesar de serem da mesma instituição, não participaram da construção do plano de aulas. Logo após o término da aula, o grupo de observadores e o professor que ministrou a aula se reúne para compartilhar as informações coletadas, refletir sobre os resultados da aprendizagem dos alunos e discutir temas sobre o ensino e a aprendizagem que apoiem discussões consistentes e aprofundadas em oportunidades seguintes sobre o tema da aula. Nesse momento, o professor que ministrou a aula inicia a reflexão com sua autoavaliação sobre a sequência didática planejada e as estratégias previstas comparadas com as executadas. Por vezes, alguns Lesson Studies contam com a contribuição de um profissional conhecido como Knowledgeable Author, que é, geralmente, um professor ou alguém altamente experiente, tanto no conteúdo ministrado quanto em assuntos didático-pedagógicos. Ele ou ela assiste à aula
e apresenta suas contribuições para o enriquecimento do ensino e para a formação dos profissionais ali presentes. O Knowledge Boarder não é necessariamente alguém que tenha altos títulos acadêmicos. O que conta é a elevada experiência sobre a prática de ensino e o conhecimento do conteúdo. Em linhas gerais, o Lesson Study é um processo cíclico, ou seja, após uma rodada de estudo do currículo e formulação de metas de aprendizagem, planejamento de como estas serão implementadas, aplicação das propostas na aula e reflexão sobre os resultados alcançados, o ciclo pode se repetir considerando melhorias, enriquecimentos, adaptações para a nova classe de alunos. Como a nova rodada ocorrerá em um nível de maturidade mais elevado, entenda o processo como uma espiral, considerando que sua aplicação em momento futuro da programação escolar estará em um nível de maturidade mais elevado por contar com experiências anteriores. Bem, essas são algumas características gerais do Lesson Study, mas há muito mais a dizer e conhecer sobre ele. Aguardo você nos próximos vídeos. Arigatou gozaimasu!